Eu quero compartilhar uma palavra com você que está em Êxodo capítulo 3, do versículo 6 ao versículo 10. Eu quero ler com você esse texto, né? O tema dessa ministração nesta noite é o que as promessas de Deus geram em nossas vidas. O que as promessas de Deus geram em nossas vidas. É sobre isso que nós vamos ministrar. Então abra sua Bíblia em Êxodo 3, versículo 6, versículo 22, versículo 3, 6 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor: Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do Eteu e do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Amém? Essa palavra fala do chamado e da missão que Deus deu a Moisés, né? E do versículo 6 ao versículo 22, nós temos aqui várias características, indicações de princípios que regem o cumprimento de Deus, o cumprimento das promessas de Deus, na vida do seu povo. Existe mais ou menos aqui em torno de 9 princípios, né? E eu quero compartilhar com vocês 3, né, dessas promessas de Deus, né, que Deus fez ao povo de Israel, e Deus usou Moisés, né, nesse processo. E este é o tempo de Deus usar a sua vida em um processo que Ele está realizando neste tempo. Deus quer usar a sua vida. Então eu quero que você entenda algumas coisas aqui, né, que eu quero compartilhar, que Deus ministrou no meu coração, né? O que as promessas de Deus geram nas nossas vidas? O que essas promessas geram na minha vida e na sua vida? Como foi gerado na vida de Moisés e no povo de Deus? Em primeiro lugar, as promessas de Deus nos levam a um viver responsável. As promessas de Deus nos levam a um viver responsável. No versículo 10, o Senhor, Ele coloca diante de Moisés, Ele coloca a missão de ir, a missão de resgatar o povo, a missão, né, de resgatar o povo de Deus ali do Egito, né? Quando Deus fala assim: agora venha e eu o enviarei a Faraó, para que tire do Egito o meu povo. O Senhor falou isso. Mas Deus, irmãos, Deus, Ele é capaz, Ele é poderoso, Ele é capaz de realizar qualquer milagre, né, para satisfazer qualquer necessidade humana, na igreja, na célula e no mundo, né? Mas Deus, Ele sempre tem o homem como seu parceiro, né? Como aquele que é o ajudador do próprio Deus para realizar as grandes obras aqui na terra. Depois da criação, depois que Deus criou o homem, tudo o que Ele realizou na terra foi em cooperação com o homem. Então, eu quero que você entenda que você tem a responsabilidade de ser um cooperador de Deus em tudo que Deus
realiza nessa terra. Foi assim que Deus falou com Moisés. Deus disse: olha, eu te dou uma responsabilidade. Eu te dou a responsabilidade de você ir lá no Egito, ir lá diante de Faraó e tirar o meu povo daquele lugar. A responsabilidade é sua de ir, de falar, de fazer tudo conforme eu mandar. E a minha responsabilidade como Deus é de realizar o sobrenatural. E foi exatamente assim que aconteceu. Então, quero que você entenda nessa noite que toda promessa de Deus na nossa vida, ela tem sinônimo de responsabilidade. Nós temos a nossa parte. Deus, Ele apareceu numa visão aqui, prometendo a libertação do seu povo, mas Ele responsabilizou Moisés. Ele incumbiu Moisés de ir. E Ele quer te dar responsabilidade. Deus tem promessas na tua vida, então você tem responsabilidades a cumprir nesse processo, porque Deus, Ele vai cumprir a sua promessa. Irmãos, isso é tão sério, mas isso é tão sério, que Deus, Ele não tem compromisso com o irresponsável. Eu quero ler um texto com você no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Olha o que o próprio Deus fala para Eli. Olha o que Deus diz: portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, eu tinha dito que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa, porque honrarei aos que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. Então observe que o Senhor, Ele tinha feito uma promessa para toda a descendência de Eli, que Deus ia usá-los, que Deus ia se manifestar, que eles iam ser protagonistas da obra de Deus. Porém, diante da irresponsabilidade de Eli, Deus diz: longe de mim fazer tal coisa. Então eu revogo agora a promessa que eu fiz. Então observe que a promessa de Deus, ela está ligada à responsabilidade. Você tem promessas de Deus na sua vida? Glória a Deus por isso. Mas você está sendo responsável diante dessas promessas, de fazer a sua parte, de fazer aquilo que cumpre a você, está incumbido a você fazer, a você realizar. Porque, irmãos, Deus faz o impossível, mas o possível quem tem que fazer é o homem. Deus faz o sobrenatural, mas o natural quem tem que fazer é o homem. Deus faz obras extraordinárias, mas as obras simples quem tem que realizar é o homem. Então, entenda que nessa noite Deus está falando conosco. E Deus, Ele quer realizar todas as promessas que Ele tem feito em nossas vidas. Mas Ele quer que a gente entenda que existe uma responsabilidade que é nossa. Porque toda promessa vem junto à responsabilidade. A minha responsabilidade é eu fazer a minha parte. Deus tem promessas em todas as áreas da sua vida. Glória a Deus. Porém, elas não se concretizarão se você não fizer a sua parte. Observe, preste atenção. Às vezes você pode dizer assim: olha, Deus me prometeu algo e Deus vai cumprir. E você está esperando que Deus faça isso. Talvez Deus tenha falado para você e tenha liberado promessas assim: olha, você vai ser um grande pregador da palavra de Deus. E você descansou nisso e tem dito assim: não, vou ser pregador, então Deus falou, vai ter que cumprir a promessa dele. Mas eu te pergunto: você está estudando a palavra? Você está se dedicando em oração? Você está ouvindo grandes pregadores? Você está antenado com Deus, vivendo uma vida na presença do Senhor? Meu irmão, existe uma parte que é sua. E quando nós negligenciamos nisso, nós não alcançamos as promessas. Olha, talvez você tenha dito assim: olha, Deus me prometeu e disse que eu vou prosperar, então eu vou prosperar, Deus já falou, mas você está fazendo a sua parte? Olha o que Deus fala através do profeta Elias ao povo de Israel. Isaías 43, 6.
Olha o que Deus fala através do profeta Isaías, aliás. Olha o que diz a Bíblia: faze-me lembrar, o Deus Todo-Poderoso falando, faze-me lembrar, entremos juntos em juízo, conta tu as tuas razões, para que te possas justificar. Sabe o que Deus está falando aqui? Deus está falando para alguém que está argumentando com Ele e dizendo assim: Senhor, o Senhor não fez isso, o Senhor não fez aquilo, o Senhor prometeu e o Senhor não cumpriu. Aí Deus está dizendo assim: olha, entra comigo, entra na minha presença, vamos entrar em juízo, vamos julgar esta casa, vamos julgar estas promessas. A promessa que eu te fiz foi esta, mas o que é que você tem feito? Vamos julgar o que você tem feito em relação a essas promessas. E Deus está falando aqui que quando isso é colocado, coloca as tuas razões. Quando isso é colocado diante do Senhor, o Senhor julga para que possa te justificar, para que possa realmente cumprir ou não a promessa. Eu te pergunto: você está fazendo a sua parte? Porque o Deus Todo-Poderoso, eu tenho certeza que está fazendo a parte dele. Amém, amados? Então, o que as promessas de Deus geram em nossas vidas? Em segundo lugar, as promessas de Deus têm a finalidade de gerar em nós uma visão positiva da vida. As promessas de Deus, elas geram em você e em mim uma visão positiva da vida. No versículo 8, o texto que nós lemos, Êxodo capítulo 3, diz assim: portanto, desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa, que mana leite e mel. Irmãos, Deus trabalha com visões. Deus trabalha com visões o tempo todo. Foi assim com Noé. Deus deu a ele a visão de uma arca. Foi assim com Abraão. Deus deu a ele a visão de uma nação grandiosa. Foi assim com Davi. Deus deu a ele a visão de um templo, de um grande templo em Jerusalém. Deus trabalha com visões. As promessas de Deus, elas são ligadas às visões de Deus, em gerar em nós uma visão positiva da vida. Quando Moisés aqui estava diante do Senhor, recebendo a sua missão, Deus gerou uma visão clara aqui de como seria a vida do povo. Como é que seria a vida do povo? Olha, o povo vai para uma terra boa, uma terra larga, uma terra maravilhosa, uma terra que mana leite e mel, uma terra produtiva, uma terra maravilhosa. Deus prometeu uma terra boa, gerou essa visão, algo positivo. Deus gerou no coração do povo, para que o povo assimilasse a visão de Deus, a vontade de Deus. Então toda a promessa de Deus está ligada a isso. Deus, Ele quer dar à sua igreja, e eu sou a igreja, você é a igreja do Senhor, e Deus quer dar à sua igreja uma visão positiva, que trabalha debaixo das promessas de conquista, de multiplicação, de prosperidade, de pastoreamento satisfatório, de governo sólido e justo, como o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10. Vós, porém, sois a raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Então, querido, as promessas de Deus, com certeza,
ela tem gerado na tua vida, no teu coração, né, uma visão positiva da vida. Não esqueça disso e pratique o observar, o ter essa visão e não perder o foco desta visão, para que as promessas do Senhor se cumpram na sua vida. Observe que o povo de Israel, Deus gerou isso neles. Olha, a terra que eu tenho para vocês é uma terra boa, maravilhosa. E quando você vê, quando eles estão chegando na terra, né, é gerada uma outra visão no meio do povo. E o povo esquece das promessas de Deus e não alcança as promessas de Deus. Mas nós, que somos o povo da nova aliança, as promessas de Deus, elas têm que estar patentes na nossa vida. Nós temos que ter o foco correto e andar debaixo dessas promessas, porque nós vamos conquistar, nós vamos nos multiplicar, nós vamos prosperar, nós vamos realizar grandes coisas, porque Deus está conosco. Nós precisamos crer desta forma, nós precisamos ver dessa forma. Sabe, a nossa nação, não só a nossa nação, mas as nações da terra estão passando por luta, por dificuldade diante de um vírus. Mas qual tem que ser o foco do povo de Deus? Nós temos que olhar para o Senhor e entender que Deus tem promessa na nossa vida, nas nossas vidas. Nós somos a igreja do Senhor. Olha, 10 mil cairão ao nosso lado, 10 mil ao nosso direito, 1.000 ao nosso lado, nós não seremos atingidos. Nós não seremos atingidos porque Deus está conosco. Então tenha a visão correta de Deus, e debaixo dessa visão, e você vai ver as maravilhas de Deus na sua vida. Amém? Deus tem promessas para você, receba isso em nome de Jesus. E o terceiro ponto que eu quero comentar com você, o que as promessas de Deus geram em nossas vidas, é que as promessas de Deus, elas são sempre liberadas quando nós estamos em aflição. Guarde isso. As promessas de Deus são sempre liberadas quando estamos em aflição. Observe que no versículo 7 do capítulo 3 de Êxodo, o Senhor diz assim: eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci suas dores. Preste atenção. O povo de Israel estava em aflição. O povo de Israel estava vivendo um momento muito difícil, quando veio as promessas de Deus, quando de repente apareceu Moisés, quando de repente surge uma luz no final do túnel, surge a esperança, né? Ela é reativada novamente no povo de Israel, porque Deus ouviu o seu clamor. Então entenda que geralmente, irmãos, quando nós recebemos promessas de Deus, geralmente parece que as circunstâncias que nós estamos vivendo, parece que nada contribui para o cumprimento dessas promessas. Mas é exatamente nessa hora que nós temos que ver a mão de Deus, que o nosso Deus é o Deus do impossível. Sabe, eu fico pensando, o povo de Israel lá no Egito, né, muitos criticam porque demoraram a crer, mas não foi fácil para eles também não. Eles estão, né, há mais de 400 anos sofrendo, né, naquela nação, estão sofrendo, né, estão sendo escravizados, humilhados, né, em Êxodo capítulo 1, do versículo 11 ao 14, fala do sofrimento e da humilhação que aquele povo estava vivendo lá, né? Geralmente nessa situação até suas mulheres sendo abusadas sexualmente. Então não estava fácil, e diante disso aí chega o profeta, chega Moisés, um profeta de Deus. Ele chega com
80 anos de idade, com uma barbinha branca e com um pedaço de pau na mão. E esse profeta diz que Deus vai libertar o povo do Egito. Não foi fácil para eles escrever isso, por causa da situação que eles se encontraram e por causa da realidade com que se apresenta um profeta dessa natureza, dessa forma, para libertar o seu povo. Talvez alguns disseram assim: que Deus é esse porque não usou um exército? Que Deus é esse porque não mandou anjos? Será que Deus está realmente preocupado com a nossa situação? Eu digo para você que está, porque Deus, Ele nos conhece. Deus conhecia esse povo, Deus observava esse povo, e o Deus Todo-Poderoso foi quem se manifestou a esse povo, e foi quem libertou esse povo. Foi o Deus Todo-Poderoso, irmãos, que transformou esse povo numa das maiores nações da terra, até os dias de hoje. Então quero que você entenda que Deus, Ele tem promessas lindas para você. E talvez você esteja sofrendo, talvez você esteja passando por dificuldade, talvez você esteja passando por uma situação e você olha para as promessas e olha para a situação e vê a impossibilidade do cumprimento dessas promessas. Mas eu quero te dizer que aquele que é fiel, aquele que te prometeu, Ele é fiel em cumprir as suas promessas. Continue crendo, continue acreditando, se renove na presença de Deus, se renove na presença do Senhor. Lembre-se que Deus conhece a sua luta e Deus não esqueceu de você. Olha o que o próprio Senhor Jesus fala em João 16:33. Ele diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, preste atenção, se você está aflito, a promessa de Deus para você é: muitas são as aflições do justo. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. E isso é promessa de Deus para a sua vida. Amém, queridos? Olha, nós aprendemos hoje 3 lições que nos ensinam acerca das promessas de Deus. O Deus que nós servimos é um Deus de promessas. E nós precisamos aprender a cada dia sobre esse assunto, para nós desfrutarmos o máximo do propósito de Deus. Deus tem um propósito na sua vida, não abra mão disso. E se Deus tem promessas para você, Deus vai cumprir todas elas. Mas as promessas de Deus, elas geram responsabilidade, visão positiva e consolo na aflição. As promessas de Deus geram isso. Mas a maior promessa de Deus, eu quero encerrar com isso, a maior promessa de Deus para o povo da nova aliança foi a garantia da presença de Jesus em nossas vidas. Jesus está conosco. E quando se trata da presença de Jesus, Ele prometeu que disse: eis que estarei convosco todos os dias. Todos os dias são os dias bons, são os dias maus, são os dias claros, são os dias escuros. Todos os dias são todos os dias. Ele disse que estaria conosco todos os dias. Então quero fechar com isso, quero dizer o seguinte: que quando se trata da presença de Jesus, não siga as sensações. As sensações, elas são enganosas. Siga a promessa. Siga a promessa. Siga a promessa de que Ele é Emmanuel, Deus conosco. Por isso eu decreto um novo tempo na sua vida. Um tempo que você vai desfrutar da presença do Senhor. O tempo que, diante das maiores adversidades desta vida, ou que você está enfrentando, tudo isso vai mudar. Sabe por quê? Porque o Senhor está com você. Ele é Emmanuel, Deus conosco. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus te abençoe, Deus te ilumine em todos os teus caminhos. Eu quero orar por você nesse momento.